O Sindicato dos Bancários ele foi fundado em 1933. Em 34, o fundador foi um jovem do Banco do Brasil, né, funcionário do Banco do Brasil. Ele foi um dos líderes da primeira greve nacional dos bancários. Foi ele que fundou o sindicato aqui, né, da Bahia, contribuiu para fundar o sindicato em Sergipe e contribuiu para fazer uma interlocução com os demais estados e organizar a primeira greve dos bancários, em 1934. Né? A fundação 33 e 34, essa façanha. Muti de Carvalho, esse auditório aqui nós homenageamos o Muti e leva o nome dele, né? Auditório Muti de Carvalho. Ele veio a se suicidar em 37, né? Quer dizer, ele tinha todo esse protagonismo em 34, em 37 ele veio a se suicidar. Por quê? Ele foi transferido pelo Banco do Brasil de Salvador para Jiquié. E Jiquié, à época, a agência de Jiquié, à época, era, digamos assim, um antro de integralistas, né, que defendiam, o país estava naquele processo, né, a discussão sobre a guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, e colegas que defendiam teses de Hitler, né, nazistas, né? Ele aí não suportava, ele era comunista, né, filiado ao Partido Comunista da época, né, brasileiro, que se chamava Brasileiro e Partido Comunista do Brasil, né? Ele, digamos, não suportou tal sofrimento de conviver com pessoas com ideias tão draconianas, desumanas, tal. Ele aí veio ao suicídio, mas ele era tão querido que os demais trabalhadores daqui de Salvador fizeram uma homenagem a ele. Todo 1º de maio saíam daqui da Praça 2 de Julho, Campo Grande, até o Campo Santo, onde estão os restos mortais dele, né, em homenagem, encaminhada. Todas as categorias aqui. Então, uma figura que era lembrada até 64, quando há o golpe em 64, fazia de 37 a 64, olha quantos anos. Então, não era uma figura desprezível, né? O vice-presidente do sindicato aqui, que foi presidente, o ex-presidente do sindicato aqui, ele fez um livro sobre a vida de Muti. Nesse Eu vou momento mostrar foi para fechado, vocês. em algum momento, o sindicato? Foi, em 37 ele foi, digamos assim, fechado, houve uma intervenção, né? O sindicato passou por vários momentos, né? Mais na frente ele novamente teve uma intervenção no governo Wagner, né? Vargas, né? Em 64, novamente, ele é fechado e novamente uma nova intervenção. Parte do acervo nosso, que eu vou mostrar para vocês, foi destruído, nós recuperamos com campanha. Depois uma parte se perdeu no tempo, né? As diretorias foram caçadas, né? O nosso Centro de Documentação e Memória lá embaixo leva o nome de um outro colega do Banco do Brasil, que era presidente à época, foi caçado, Raimundo Reis. Eu vou falar para vocês quando a gente descer lá de forma muito rápida sobre isso. Então, os sindicatos, eles sofrem essas agruras do tempo político, né, de acordo com o desenvolvimento político, econômico, social da nossa sociedade, né? Ele é criado em 34 e se fortalece na década de 30 com o governo Getúlio. O Getúlio foi essa contradição, né? Um período democrático e um período ditador, né, no Brasil. Um pouco produto da experiência do desenvolvimento econômico e social brasileiro. Eu costumo dizer assim, para os alunos que vêm, para a gente ter uma noção da importância do sindicato para a sociedade, do sindicato como instituição, de um modo geral, não é do nosso não, do sindicato, de qualquer sindicato. Eu costumo dizer o seguinte, até hoje, para a gente entender a importância do sindicato, né? Até hoje, então desde o Brasil, colônia, né? Sei lá, 1500, até Brasil, República, o início da República, 1891, né? Mais ou menos aqui, não é isso? Com a Constituição outorgada, né? A anterior foi, ou promulgada, outorgada foi a anterior. Aí o Brasil, República,
1988. Aqui que nós vamos ter, digamos assim, porque em 45, mesmo com a Constituição de 45, nós, claro, temos ali avanços significativos, mas é a Constituição de 88 que vai abrir possibilidades de uma ação sindical livre, né? Até então, os sindicatos tinham uma certa tutela do Estado. A Constituição de 88 é que vai dizer, não, aqui os sindicatos gozam de liberdade e autonomia, né? É causa pétrea, né? A não ser que o artigo 5º da Constituição seja, né? Mas, volta e meia, tem governos que interpretam diferente e tentam tutelar os sindicatos. Vocês viram agora, quando o governo Bolsonaro entrou, ele toma posse 1º de janeiro, na véspera do Carnaval. Aliás, na véspera, não, já no dia do Carnaval, foi numa segunda-feira, né? No Carnaval, na segunda-feira, ele solta uma medida provisória para que o desconto assistencial, o desconto negocial, não, aliás, o vínculo, a filiação do trabalhador, o desconto associativo não fosse repassado aos sindicatos, né? Tivesse que ser por uma outra via, ou seja, boleto. Imagine a desorganização que provocaria se essa medida prevalecesse, né? Para nossa sorte, ela caiu porque a Câmara não apreciou em tempo hábil e a medida provisória caiu por terra. O que eu quero dizer para vocês é que esse período aqui, mesmo com a alternância, né, de Brasil Império, Brasil Colônia, né, Brasil República, ou Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, pouco alterou para a classe trabalhadora no Brasil. Nós tivemos um período de quase 400 anos de trabalho escravo ou semi-escravo, né? E hoje, mesmo hoje, resquícios de trabalho escravo nós temos até hoje. Trabalho degradante. E mesmo assim, campanhas para diminuir a participação do trabalho no conjunto da riqueza produzida socialmente, né? Pela classe trabalhadora no Brasil e no mundo, né? Esse é um movimento mundial, não é um movimento local. Vide as reformas trabalhista e previdenciária, tem esse objetivo, diminuir o que os liberais chamam de o custo Brasil, né? E isso, para a classe trabalhadora, é dantesco. Se não tem as organizações para resistirem, né, nós estaríamos em uma situação vexatória. E o que o senhor acha em relação à reforma trabalhista? Você acha que... Qual foi a percepção de você em relação a isso? A reforma trabalhista, ela vem como um conjunto de medidas para diminuir o custo do trabalho, né? Ou seja, maximizar o lucro do capital, né? Isso em âmbito mundial. É um movimento. E no caso brasileiro, algumas teses, digamos, de setores ultraliberais, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, onde a renda ela é mais desigual. É um dos países que tem, por conta de um histórico, né? Eu falei aqui que esse histórico ele vai justificar, ele vai dar régua e compasso para a gente entender o presente, né? De negação do desenvolvimento equânime, né? Igual para as pessoas, desenvolvimento do ponto de vista econômico, social, político, de participação da sociedade nesse desenvolvimento. Mesmo com o Brasil Império, com o Brasil Império, né? Brasil Império, e depois com o fim da Lei Áurea, né? Que estabelece uma nova relação social entre capital e trabalho, você não modifica as relações sociais de forma concreta. Formalmente sim, na prática não. É tanto que o Brasil ele só vai ter modificações assim substanciais na década de 30, né? Porque em 1919 vai ser criada a OIT, que vai ser um instrumento normativo de pressão, né, para que, digamos assim, os países que tivessem relações internacionais de comércio
acelerasse o processo de consolidação do modelo liberal, ou seja, do capitalismo com o assalariamento, do modelo liberal. O Brasil resistiu a estabelecer, digamos assim, um país liberal. Havia resistência às teses liberais, né? Digamos, consolidadas, produto da Revolução Francesa. O Brasil resistia a isso, né? Então, esse processo migratório para cá também teve um lado bom, positivo. Qual é o lado bom? O aprendizado que a classe trabalhadora teve no Brasil, na formação dos sindicatos, inclusive, né? Que nós tivemos inúmeras lutas de resistências no passado. Lembra as Sabinadas, né? As revolta dos Malês, né? Na Bahia, as balaiadas, entre outras lutas que tivemos, né? No processo histórico. Quando vêm os imigrantes para cá, eles trazem na bagagem também experiências de resistência europeia ou asiática com os japoneses, né? Eles trazem uma experiência. E esse caldo de cultura que vai formando mais as contradições que o Brasil vive, né? De negação dos direitos, porque os negros e índios e mestiços estão sem eira e nem beira, né? Sem atendimento às suas necessidades vitais, essenciais. Nós temos de conquistas no Brasil, estão relacionados às lutas de resistências do povo brasileiro nas suas várias instituições, inclusive os sindicatos. Os sindicatos são parte de resistência contra a opressão, a negação de direitos e por conquistas de direitos. Né? A gente percebe que todo esse contexto histórico foi impulsionou o que a gente tem hoje de melhorias em todos os sentidos. Por isso os sindicatos, do ponto de vista, né, na sociedade, claro, a classe trabalhadora o reconhece, valoriza, tal, mas se você pega a mídia de um modo geral e a leitura que a classe dominante faz, ela tem uma campanha dioturna de desgaste e de demonização dos sindicatos e dos dirigentes sindicais. Exatamente. Então eles tentam dizer que o sindicalista é vagabundo, não faz nada, não trabalha, porque faz é a ameaça que tem aos interesses do capital. Então vamos desgastar aí toda a mídia hegemônica, né, com as honrosas exceções da mídia, digamos, alternativa. Ela tenta depreciar as instituições que lutam por interesses coletivos, não só os sindicatos, outras também. Quando trata de alguma questiúncula que envolve determinada luta, eles tratam explorando algum aspecto, né, negativo, que está atrapalhando o trânsito, mas não trata da essência da questão. Entendi. Do âmago das coisas, né? Mas é isso aí. Vamos lá, então, a questão de vocês. Em relação ao impacto que vocês sentiram da reforma trabalhista no sindicato dos bancários. Tá. Qual foi o impacto que vocês tiveram? Maravilha. Os sindicatos, de um modo geral, o dos bancários um pouco menos, aí eu vou falar por quê. A reforma trabalhista, salvo engano, modificou 108 dispositivos da CLT, né? Mas ela construiu algumas coisas que foi válvula, no nosso caso, de escape, porque, por exemplo, uma delas acabou com a ultratividade, né, no direito do trabalho, que não era da CLT, mas tinha um entendimento jurisprudencial, que até que uma nova convenção coletiva fosse assinada, prevalecia a anterior. E isso é importante, ou seja, você não em um processo em que venceu aquele prazo de validade do acordo coletivo ou da convenção coletiva, você não tem que negociar do zero, você vai negociar, digamos assim, a partir dali, né? Venceu, então nós vamos renovar, né, o acordo coletivo. Com o fim da ultratividade, não. Do princípio da ultratividade estabelecido pela reforma última, acaba. O empregador, se ele quiser, não, isso que estava negociado aqui não tem mais validade, não. Nós vamos começar do zero aqui, do item A até o Z, rediscutir tudo. Isso aí é dantesco, é algo inacreditável, né? É desumano, é de uma desigualdade extraordinária, na paridade de armas, dizendo assim, na relação entre capital e trabalho na hora do processo de negociação, né? Que diz, não, há uma certa igualdade. Quando senta o sindicato do trabalhador e do patrão,
está em igualdade ali. Não está em igualdade em coisa nenhuma. A desvantagem é muito grande. E de categorias, da nossa categoria um pouco menos, mas a gente lida com o setor mais poderoso da economia, que é os bancos, né? Então, também nós nos colocamos nessa desvantagem. O que vai nos dar vantagem é que nós temos uma organização, produto de uma experiência histórica longa, que a nossa organização ela está, digamos, com muita unidade do Iapoque ao Chuí. Quer dizer, do Acre ao Rio Grande do Sul, nós temos muita unidade de todos os segmentos, bancos públicos e bancos privados, né? De todos os sindicatos. Então, essa organização dos sindicatos, federações, confederação, né? Nós temos um cronograma de discussão para estabelecer esse vínculo no processo de construção das minutas, das pautas reivindicativas, que hoje ela é centralizada, né? Nós temos os sindicatos, as federações e a confederação, né, nacional dos bancários. E nós temos mais de uma confederação nacional dos bancários, nós temos duas. Nós não somos filiados a nenhuma confederação, nós somos filiados a uma das federações, a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe. Fomos com a liberdade sindical estabelecida de 2007 para cá. A gente não é uma entidade formal, a gente cria um Comando Nacional dos Bancários. Esse Comando Nacional dos Bancários reúne todas as confederações e suas respectivas federações e sindicatos. Não é algo formal, mas essa confederação, ou esse Comando Nacional dos Bancários, é coordenado pela maior confederação, que é a Confederação Nacional dos Bancários, que é a Contraficute. Esse Comando Nacional dos Bancários agrega todas as correntes de opinião, né? Correntes cotistas, correntes CTBistas, que tem o sindicalismo, é o nosso caso, nós somos filiados à CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. É uma central sindical que tem um viés ideológico socialista, defende, né? Tem outra concepção. Já a CUT tem uma visão, tem correntes socialistas dentro da CUT, mas ela, programaticamente, ela tem uma visão social-democrata. Ela se assume assim, né? E você tem outras centrais, digamos, trotskistas. Eu não sei se vocês, eu estou falando do ponto de vista filosófico isso, se vocês... mas é para vocês entenderem que a sociedade se organiza assim. Mas qual é a importância que o Comando Nacional dos Bancários, ele é plural, todas as correntes de opinião senta, né, nessa Organização Nacional dos Bancários e tem voz e vez e decide, né, e está unido aqui para, quando sentar com a FENABAN, o sindicato patronal, né, com a FENABAN, em lados, né, justapostos, senta e negocia. E os banqueiros, hoje, eles, digamos, veem legitimidade na representação dos trabalhadores por essa unidade. E o funcionamento do sindicato hoje, como ele é? Sim. Vou nessa sua questão, só que eu deixei uma lacuna na questão anterior. Pode deixar. Você falou quais foram os reflexos, né, da reforma. Eu falei de né, o quanto ele foi dantesco para nós, né, da outra atividade do direito. Tivemos outros. A reforma trabalhista, o que estava por trás dela era para destruir a organização sindical. O objetivo, vou dar nome aos bois, pode discordar de mim, não é para concordar não, pode, né? Nós estamos aqui entre... o objetivo do governo Temer e do governo Bolsonaro era de destruir os sindicatos, destruir mesmo a organização sindical. Eles têm as organizações sindicais como inimigo, né? Não só inimigo de classe, né? Porque a nossa relação com a FENABAN, com o sindicato patronal, é uma relação, digamos, institucional que requer, digamos, respeitabilidade mútua para você, diferente no início aqui, né, em 1920. Então,
você construir uma relação de civilidade, é o que nós estamos tentando, né? Toda a sociedade, é a respeitabilidade mútua, cada um defendendo os seus pontos de vista. Os trabalhadores defendem os seus pontos de vista em mesa, no processo de negociação, a FENABAN, Sindicato Patronal, defende os pontos de vista, e nós vamos chegando a termo, né? Sempre dentro com aquela prerrogativa de defesa do que a gente já conquistou. Outro aspecto da reforma trabalhista importante é que a reforma trabalhista, aí é o contrapé que nós pegamos eles, estabeleceu a prevalência do negociado sobre o legislado. Aí nós chegamos aqui, ó, nós temos aqui já, a gente não deixa para o último dia de vencimento da Convenção Nacional dos Bancários, a gente faz a campanha antes, entrega a minuta antes, e diz, ó, tá aqui a minuta. A nossa data base é 1º de setembro. Em julho a gente já entrega a minuta. E vamos estabelecer um cronograma de negociação. E com a categoria acompanhando. Se marca a assembleia, de um tempo para cá a gente já está fazendo a assembleia online. Então, se antes a gente marcava uma assembleia e no ginásio de esporte dos bancários aqui na Tuiuti a gente reunia 1.000 bancários para a assembleia, hoje nós reunimos na assembleia 3.000, 3.500 pessoas dos mais variados bancos acompanhando à noite aqui, ó. A gente faz aqui no auditório a assembleia presencial ou no ginásio de esporte, transmitido pelo YouTube, ou faz fechado no Teams em sala para 3.000 pessoas, ou 2.000 pessoas, ou 4.000, de acordo com a estimativa, né? Não tem como o associado não ficar informado. Ele recebe a informação em tempo real, em que está sendo decidida, e tem mecanismo para isso, né? Hoje, com o grau de tecnologia, do desenvolvimento tecnológico. Entre outros dispositivos da CLT que foram alterados, né? Algum deles também relacionado ao desconto associativo, ao desconto assistencial, houve tentativas diversas. Além do mais, a terceirização desenfreada, que foi aprovada a ato contínuo, a possibilidade de terceirização, inclusive na área fim, nós, digamos, discordamos, achamos que da forma que foi, estabeleceu lei da selva, né? Embora a nossa categoria tenha essa particularidade, porque ela tem uma organização muito forte, consolidada em âmbito nacional. A gente tinha perguntado sobre a questão do funcionamento do sindicato, como que se dá Funcionamento, hoje? como é que se dá? O sindicato, ele tem, digamos, o funcionamento da seguinte forma. Nós temos... Segunda, sexta... funcionamento... Também, tá. assim, em geral. Eu pensei que também era a estrutura e também a questão de horário. Nós temos o organograma, né? Tá aqui também, vocês podem ver depois e pegar, né? Presidente, vice-presidente, diretor financeiro adjunto, secretário-geral, segundo secretário, diretor... Deixa eu pescar aqui pra gente... Aqui eu peguei a estrutura. Diretor para assuntos de pessoal, diretoria de pessoal, RH, diretoria de patrimônio, diretoria de assuntos jurídicos, diretoria para a saúde do trabalhador. Depois a gente sai fazendo um tour aí, eu mostro para vocês algumas estruturas, embora o sindicato esteja em reforma, está sem as plaquinhas, mas dá para a gente ter uma noção, viu? Diretoria de formação sindical, eu era o diretor de formação sindical, agora com o processo eleitoral eu fui para outra diretoria. Eu vou dizer aqui, diretoria de cultura, nós temos, todas essas diretorias funcionam também em comissões. A diretoria de cultura tem a comissão de cultura, eu vou dizer, tem uma política de cultura desenvolvida por essa comissão, aprovada pela diretoria para a categoria, né? Teatro, concurso de poesia, recitais, musicais, você tem várias atividades culturais, né? Comemorações, temáticas. Diretoria de esporte, uma política de esporte, uma comissão de esporte, uma diretoria de esporte, com atividades, campeonato entre os bancários, campeonato dos bancários com outras categorias de trabalhadores, aí um link com as diretorias de esporte das centrais sindicais, né?
diretoria de administração da colônia de férias, nós temos uma colônia de férias para questões de gênero, que antes era diretoria de questões da mulher, com a ampliação dessa temática, diretoria para assuntos de gênero. O nosso sindicato é um dos pioneiros nessa temática, né, na discussão com os banqueiros e também com os outros sindicatos, na central sindical, né? Diretoria para questões de gênero, nós conquistamos também, clausulamos inúmeras conquistas nesse aspecto, como também diretoria de etnia e raça, né? Essa diretoria também nosso sindicato foi um dos pioneiros nessa discussão nacional na central sindical, ou nas centrais sindicais, e deu uma grande contribuição nesse sentido, não só de alargamento do conceito ou da compreensão da diretoria, como também de efetivar políticas. A Constituição de 88 ela é um parâmetro, né? Abre possibilidades. A efetividade do direito é uma luta social, diretoria para assuntos de aposentados. O aposentado, o nosso estatuto estabelece que o bancário, né? Eu, quando me aposentar, eu poderei não mais contribuir financeiramente com o meu sindicato e continuarei gozando dos direitos associativos, direitos políticos, inclusive de concorrer. Aí, para concorrer, eu tenho que contribuir, né? Há uma diferenciação estatutária nesse sentido, no dispositivo que nos rege, né? De questões étnicas, raciais, diretoria para assuntos socioeconômicos. Eu agora estou na diretoria para assuntos socioeconômicos. Aí tem um economista, né, que ele, digamos, assessora a diretoria, digamos, para atualizar a leitura das conjunturas social, política, econômica, né? Então a gente produz relatórios e estudos periódicos para que a diretoria esteja acompanhando como é que está o país, como é que está o andamento social, político e econômico do país. Diretoria para representantes junto aos financiários, de representantes junto aos financiários. Os financiários também são vinculados aos bancários, né? Cooperativas de crédito também são vinculados, os bancos digitais são considerados bancários também. É uma luta, é uma novidade do nosso tempo, a gente está formalizando esses trabalhadores outra mazela da reforma trabalhista. Nós, no governo passado, nós chegamos no mês de agosto, fomos fazer o levantamento, nós tínhamos, eu digo nós, o IBGE, claro, e mais o DIESE, que é um órgão também de assessoramento econômico e social dos trabalhadores dos vários sindicatos. O DIESE, né? Departamento Intersindical de Assessoria Socioeconômica, né? Aí chegamos à conclusão de que nós tínhamos mais trabalhadores informais do que formalizados no país, né? Isso em perspectiva, mesmo com a reforma previdenciária, que já era um problema e que ainda apontava problemas, agravaria o problema futuro da Previdência. Gravíssimo, né? Porque a terceirização desenfreada, a pejotização, empresário de uma pessoa só, né? A uberização, né? As plataformas, o desenvolvimento de atividades via plataformas de trabalho, né? Então, essa pluralidade de formas de contratação e mais os informais, porque, digamos assim, se o incentivo para o emprego doméstico, lembra do emprego doméstico? Que foi equiparado em direitos dos trabalhadores, houve um incentivo ao contrário, não emprego doméstico, vamos suprimir, né? É uma relação, né? O discurso liberal, né? Então, a nossa organização, nós temos 24 diretorias com atribuições definidas, 24 diretorias executivas suplentes, né? Nós temos diretoria executiva, nós temos 8 diretorias regionais
com 8 suplentes, né? E o Conselho Fiscal é composto de 6, ou é 5, 1, 2, 3, 4, 5 conselheiros fiscais efetivos e 5 conselheiros fiscais suplentes, né? E 5 suplentes. Então, a diretoria ela é composta de 68 membros para os 221 municípios, 221 municípios do estado da Bahia, do nosso sindicato, 221 municípios. De todos os bancos, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Desembahia, Banco Safra. Os digitais também agora, né? Bancos digitais. Dessa questão, como funciona a fonte de custeio do sindicato? Isso. O custeio do sindicato, ele é majoritariamente pela contribuição associativa. Eu disse para vocês que nós temos 90% dos trabalhadores dos bancos particulares filiados ao sindicato e 70% e 65% dos bancos públicos, né? Então, aí nós temos o desconto que teve um debate agora no STF, vocês acompanharam, e obviamente que nos cursos de direito também, sobre a contribuição negocial, né? Aí é acessória, mas é complementar, e honorários advocatícios também. A sucumbência dos honorários advocatícios, que a reforma trabalhista também tentou botar uma cunha aí, que arrebentaria também com os advogados, né? Mas com os sindicatos também, comprometeria os sindicatos. Aí vem a discussão. O nosso sindicato, por ter uma alta associação, ficou menos vulnerável ao processo de reforma trabalhista. Nós sofremos, tivemos que fechar as nossas diretorias regionais, as sedes regionais, centralizamos tudo aqui para o Salvador, aumentamos a nossa relação de interatividade com os bancários em modo remoto. Hoje o nosso departamento de saúde, nosso departamento jurídico, né, e outros departamentos do interior e outros, nós temos um contato direto com o bancário. Então, o bancário digamos assim, de Barreiras, de Bom Jesus da Lapa, ele entra em contato com a sede do sindicato e tem a resposta em tempo real, quase. Se é uma questão de saúde, se é uma questão jurídica, se é uma dúvida sobre o acordo coletivo ou qualquer outra coisa, de saúde ou previdência, a gente, né, atua para responder de forma rápida. Né? É o que a tecnologia nos promove. Nos né? promove, o benefício da tecnologia. Você tinha me perguntado na questão anterior sobre a organização do sindicato. Nós temos reuniões semanais. Toda segunda-feira, se vocês passarem pela Avenida 7 e vierem visitar aqui, nós estamos em reunião na parte da tarde. A diretoria reúne toda segunda-feira. E agora, quem não é liberado, está no banco, ou quem é diretor do sindicato e está lá no interior, assiste online. Nós, né, fazemos aqui o presencial transmitido para né, pelo aplicativo, né? Uhum. Não é o Teams, não, é que fugiu da cabeça aqui, o Zoom, pelo Zoom, a gente faz pelo Zoom. Né? Então, mesmo os não liberados também acompanham a reunião. Como é que funcionam as negociações coletivas? Nós iniciamos as reuniões de diretoria, nós fazemos um levantamento, né, ao longo do tempo. A partir dessas reuniões, ela é um termômetro para você ir, as atas dessa reunião, vai ali consolidando, digamos assim, uma série de informações para a gente, né, na medida que não vai resolvendo, nós vamos acumulando para a pauta de reivindicação, né? Mas começa nas diretorias de sindicato, depois a gente chama uma assembleia para discutir com os nossos pares, de todos, às vezes segmentados por banco, às vezes assembleia geral. Depois a gente tem um encontro regional, né, nosso, aí o encontro Bahia-Sergipe, chamado pela Federação dos Bancários da Bahia-Sergipe, regional Bahia-Sergipe. O ano que vem é ano de negociação, porque a nossa negociação agora tem validade para 2 anos. Né?
O nosso acordo é uma das únicas categorias que tem um acordo bianual, de 2016 para cá. Eu guardei essa aqui física porque a gente distribuía, né? Agora tem online lá, o bancário tira a dúvida, né? Mas nós distribuíamos todo ano, era todo ano uma convençãozinha dessa para os trabalhadores, né? Com os direitos dele e tal. Aí nós agora postamos na internet e ele tem lá, a hora que ele quiser, ele vai lá e consulta. Essa foi a primeira bianual, 2016 a 2016. Foi a última greve que a gente teve, 2016. Né? De lá para cá, dado a nossa organização, a gente reúne, aprova a nossa minuta e fica aguardando, né, o processo de negociação, que é com essa complexidade que eu falei aqui. Né? Passou pelos sindicatos, os encontros regionais, temáticos, por banco, regional, depois o encontro nacional e os congressos por banco. Banco do Brasil, Caixa e Banco do Nordeste tem congresso anual, né, para discutir seus temas, dada a complexidade que tem os bancos públicos, né? Como é que funcionou durante a pandemia o sindicato? Isso, muito grande, né? Nós, imediatamente quando houve a pandemia, nós tivemos assim, uma sagacidade muito grande, dado a problemática e os bancos serem, digamos assim, um instrumento de contaminação altíssima, não só o dinheiro é um dos negócios mais sujos que tem, né? Porque passa de mão em mão, né? Então, ele já é um vetor de transmissibilidade muito grande. Nós imediatamente fizemos contato com a Secretaria de Saúde da Prefeitura e do Estado e com a FENABAN. E fomos para cima da FENABAN, olha, há um problema aqui que a gente precisa sentar para conversar. E foi criado um comitê de risco interno. Aí essa ideia de comitê surgiu, comitê de risco, não sei o quê. E protocolos de como proceder os bancários para... Aí foi desenvolvendo isso. E outra, a pandemia começou aquele estardalhaço, né? Aquele terrorismo total, né? Em fevereiro, não foi? Nós tínhamos início das eleições nossa em março. A discussão que a eleição nossa é estatutária em maio, né? A cada 3 anos, agora passa a cada 4 anos, né? Estabelecido por regramento nacional, de acordo com a FENABAN. Esses protocolos ajudou muito, né? Os protocolos ajudaram muito, digamos, a disciplinar. Nós aí reivindicamos que parte dos trabalhadores poderiam trabalhar em modo remoto, já que estava constituído ali as bases para, né? E aí foi desenvolvendo aqueles mecanismos que foi aparecendo e nós... Impulsionou essa questão. Impulsionou essa questão. Nós fizemos a campanha eleitoral em modo remoto. Olha que loucura. Legal. E sem certeza que o Tribunal do Trabalho e que a FENABAN reconheceria. E nós fomos discutir com a Justiça do Trabalho e com a FENABAN. A FENABAN falou, não, é possível. As audiências começaram a ser de modo remoto, tem validade, no mundo jurídico tem reconhecimento. As discussões das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, começaram também a fazer. Pode fazer que a gente é uma trabalheira, mas nós tivemos Tiveram êxito. Um êxito extraordinário. Foi a primeira eleição virtual do Brasil, reconhecida pela FENABAN, né? E reconhecida pelo... aí foi bom demais. A gente quer agradecer em nome de todos, contribuiu bastante com o nosso trabalho. Vai ser interessante levar isso para o contexto universitário, para a gente poder ter mais debates acerca de todos esses critérios e a gente entender melhor também a questão do contexto histórico para as vitórias, né, que a gente conseguiu até hoje. Em relação a isso, quero agradecer a sua disponibilidade.